educação, mais saúde. Não existe melhor remédio. Por isso, fala garota, fala garoto. Olá, moçada. Vocês têm na cabeça muitas dúvidas sobre AIDS, sobre doenças que pegam pelo contato sexual ou pelo uso de drogas, não é? Pois agora, um trabalho integrado entre as áreas de educação e de saúde do governo do estado está respondendo essas dúvidas. O objetivo é buscar melhor qualidade de vida para os alunos da rede pública de ensino. Nesse exato momento, nas escolas com 5ª e 8ª séries do 1º grau e 2º grau do estado de São Paulo, milhares de jovens como eu, como você, e também pais, professores e profissionais da saúde e da educação estão discutindo, perguntando, procurando informações e orientações sobre as mais diferentes questões ligadas à AIDS, às doenças sexualmente transmissíveis, às drogas. Juntos, todos estão assistindo a este vídeo e lendo essa revista chamada Fala Garota, Fala Garoto. A revista foi especialmente preparada para vocês com carinho e competência. Ela traz informações sobre namoro, virgindade, gravidez, AIDS, camisinhas e muitos outros assuntos. A partir de agora, o vídeo e a revista passam a ser material de consulta sempre presente na escola, à disposição dos pais, dos professores e principalmente de vocês, alunos. E mais, atividades também foram criadas pelas equipes de cada escola para tornar o dia de hoje mais legal e produtivo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho? Vamos lá! Os casos de AIDS entre os adolescentes pobres e drogados são mais conhecidos. Sobre os números da doença entre adolescentes de classe média alta, não existem estatísticas. O medo e o preconceito contra a doença criam uma barreira de silêncio. A garota bonita conta que pegou o AIDS do namorado. Tinha um único parceiro. Passava longe das drogas. Acreditava que para ela não havia riscos. Há 2 anos descobriu que tinha doença. Vocês não usavam camisinha, preservativo, nada na relação? Idiotamente, eu não usei. Bom, pessoal, por que nós estamos hoje aqui, no dia 30, discutindo essa questão de drogas e AIDS nas escolas? São 2 questões muito sérias e eu vou estar aqui tentando colocar para vocês um pouco dos dados de como é que andam essas 2 questões aí, tanto o uso de drogas quanto a questão da AIDS entre os adolescentes aqui no estado de São Paulo. No que diz respeito ao consumo de drogas, de uma maneira geral, existem algumas pesquisas que mostram que cerca de 27% dos alunos da rede pública, e isso são milhares de adolescentes, já utilizaram algum tipo de droga lícita ou ilícita pelo menos uma vez na vida, incluindo aí desde álcool e tabaco, que são as mais utilizadas, até drogas como cocaína, maconha, bolinhas, anfetaminas. E temos dados mais recentes do ano de 95 que mostram que cerca de 6% usaram droga injetável nos últimos 6 meses anteriormente à pesquisa. Outra questão importante que está sendo discutida hoje é a questão da AIDS, que tem uma ligação muito grande com a questão de drogas injetáveis e com a questão da sexualidade. E para a gente dar um panorama para vocês de como é que está a situação da AIDS no estado de São Paulo, num todo, e entre os adolescentes, eu vou estar trabalhando alguns gráficos com vocês. O primeiro gráfico que a gente está começando a ver agora na tela, ele mostra a situação de risco, como as pessoas se infectaram no estado de São Paulo ano a ano. Nós temos quase 50 mil casos de AIDS no estado de São Paulo, desde 1980 a 1994. E nesse gráfico que vocês estão vendo, a primeira linha que começa a surgir, que é a linha vermelha, ela diz respeito às pessoas que se infectaram, os homens que se infectaram por ter feito sexo com outros homens. E a gente vê que essa situação de risco ela cresce até 1992 e vem caindo desde então. A linha azul que começa a aparecer agora diz respeito às pessoas que se infectaram através de prática heterossexual, ou tendo relação sexual com pessoas do sexo oposto. Continua subindo e é a única que continua crescendo, é a situação de risco que mais cresce no estado de São Paulo. Agora a linha verde, que diz respeito às pessoas que se contaminaram usando drogas. E a gente vê que ela foi, até 1993, sempre crescente, foi a principal situação de risco, mas desde então vem apresentando uma tendência de queda. Vamos ver agora a linha amarela, que é aquela que representa as pessoas que se infectaram usando sangue ou hemoderivados e que apresenta uma tendência de queda, uma vez que o sangue está controlado no estado de São Paulo. E, por fim, a linha preta, que diz respeito à relação entre quantidade de homens e mulheres a cada ano notificados com casos de AIDS.
E a gente vê que em 80, 84, nós tínhamos 57 homens com AIDS para cada uma mulher. E agora, em 1994, nós temos 3 homens para cada uma mulher, mostrando que a epidemia está crescendo e crescendo muito entre as mulheres. E se você estiver apaixonada pelo rapaz e ele disser, não, eu não gosto de transar com camisinha, você vai dizer não mesmo ou você vai ficar meio em dúvida? Vou ficar em dúvida. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas está ao redor, do nosso lado, com os amigos, então isso gera preocupação no nosso relacionamento com os amigos, com o namorado, com os familiares, tudo. Bom, pessoal, o próximo gráfico diz respeito mais diretamente a você que é adolescente. A gente vai estar discutindo agora como é que está a situação da AIDS nas pessoas que têm entre 13 e 25 anos. E é importante dizer, por que até 25 anos? Porque uma coisa é a pessoa estar infectada pelo HIV, outra é ela ter AIDS. E entre se infectar pelo HIV e desenvolvimento de AIDS, pode ocorrer um tempo até de 10 anos. Então, muitas, se não a maioria das pessoas que desenvolveram AIDS entre 20 e 25 anos, devem ter se infectado antes disso ou ainda na adolescência. Então, o gráfico que está entrando na tela agora, ele trabalha justamente a população de 13 a 25 anos, é parecido com outro. E a gente vai ver nesse primeiro gráfico como é que está a situação entre homens e mulheres. A linha azul que está aparecendo agora é a linha dos homens. E a gente vê que entre os adolescentes houve um crescimento até 1991, uma certa estabilização e uma queda desde então. Já a linha vermelha, que começa a surgir agora, que é a linha entre as mulheres, nós vemos que ela está crescendo e continua crescendo e tendo uma certa tendência de estabilização. Mas, quando a gente vê essa linha preta que está surgindo agora, que trabalha quantos homens para mulheres nessa faixa etária, a gente vê que no começo da década de 80 eram 40 homens ou 40 rapazes para cada uma moça, e agora nós estamos com 2 homens para uma moça, ou 2 rapazes para uma moça, ou seja, nessa faixa etária, a epidemia cresce mais rapidamente ainda entre as mulheres do que no conjunto da epidemia. Então, as moças, as adolescentes, elas estão numa situação de maior vulnerabilidade até do que as mulheres numa faixa etária de uma maneira geral. A escola está sempre alertando, sempre abrindo os nossos olhos, principalmente agora que a gente está tendo essa matéria de psicologia, mostrando pra gente que a gente está, né, tá tendo risco de pegar a qualquer momento. Eu acho que sobre a AIDS eu tô bem informada, tá? Porque graças a Deus eu tenho os pais que, sabe, sempre conversaram sobre tudo comigo. Eu acho que a gente está informada, mas não é o tanto que a gente precisa. A gente precisa de mais informação. A gente tem muita dúvida, não sabe por onde vai, com quem conversar, então a gente conversa entre a gente, com os pais mesmo. Pelo menos meus pais, eles são muito abertos a esse tipo de assunto, é a partir daí. Que a escola deveria dar mais atenção a esse aspecto, né? Principalmente se trata só de adolescentes, né? Então eu acho que a escola deve começar, né? Ou começar não, continuar a dando informações. Quanto mais, melhor. Este ano foi feita uma grande mudança na rede de ensino, que foi a reorganização. A reorganização separou crianças e jovens em diferentes escolas para trabalhá-los de forma diferente, não só pedagogicamente, mas também as suas necessidades e, portanto, temas de maior interesse para esses jovens. E são temas como a violência, o uso de drogas, o comércio de drogas e, evidentemente, doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. Se algumas coisas são mais fáceis de serem atacadas, como, por exemplo, o problema da violência, outros problemas, como, por exemplo, o de uso de drogas e de doenças sexualmente transmissíveis, eles são mais complicados, porque eles necessitam que haja uma mudança de atitudes e a criação de hábitos preventivos entre a população. Neste sentido, as secretarias da Educação e da Saúde, em nome do Governo do Estado, estão iniciando hoje, neste sábado, dia 30, um programa que se chama Educação mais Saúde, não há melhor remédio. O que isso quer significar? Que se nós, através da educação, em escolas como estas, em ambientes como esse, adequados para conversar com jovens e suas famílias, nós começarmos a passar informações sobre a saúde, informações que facilitem os jovens evitar
uma série de problemas e desenvolver hábitos preventivos, nós teremos uma qualidade melhor de saúde, que é o que nenhum remédio pode substituir. Esse projeto da Secretaria de Educação, ele veio a calhar, ele se encaixou perfeitamente dentro das nossas preocupações. Porque nós estávamos precisando mesmo de um treinamento, de uma capacitação, para poder estar lidando com essas questões dentro da escola, que são muito preocupantes, são gravíssimas, e nós estávamos meio assim perdidos, meio sem saída, sem saber que rumo tomar. Nós percebemos que a ansiedade, o medo, não são os sentimentos mais, não são os sentimentos mais ideais para estar lidando com essas questões, que a gente tem que relaxar, né? E aprender a conversar com o aluno. O caminho é a conversa, é o bate-papo, é o falar no assunto mesmo. Nós não podemos mais nos esconder e fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Aqui nós temos os órgãos sexuais masculinos, aqui femininos, e vocês poderão acompanhar aí. Eu vou falando, vocês vão acompanhando. Era uma novidade para muitos professores, porque alguns achavam que não tinham experiência para falar sobre vários assuntos, como tabagismo, alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, drogas. Mas após um treinamento com esses professores, eles adquiriram uma certa confiança e puderam desenvolver o trabalho com os alunos em sala de aula. Se aproxima, sem sair do lugar. Agora vamos formar o círculo novamente. Prostituição a gente fez. Outras pessoas fizeram outras, né? Mas o meu grupo fez prostituição. Prostituição. AIDS. DST. Mostrava o perigo que pode pegar sobre drogas, sobre DST, que é doenças sexualmente transmissíveis, e sobre o alcoolismo, que faz um estrago dentro da gente. Quero me encontrar, mas não sei onde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa cor. Eu me preocupo muito, né, com o que acontece, não só comigo, mas com todo mundo, e o negócio é se prevenir. Através do trabalho, da pesquisa, cada vez você vai sabendo mais. Acho que tira todos os tipos de dúvida, né? Em relação a sexo, drogas, assim, o trabalho ajuda a prevenção. E o mais interessante disso tudo, que os alunos compartilharam com a gente as experiências deles. Muitas coisas a gente não tem a vivência, mas eles têm a vivência. Um deles, de 5ª série, contou para nós como foi o uso da droga, qual foi a experiência que ele teve. Então foi assim, uma coisa muito interessante. Eles se abriram. A princípio não, a princípio eles ficaram meio receosos, mas depois com o desenvolvimento do trabalho, nós fomos percebendo que eles foram sentindo confiança, foram vendo que eles podiam se abrir. E foi aí que foi interessante o trabalho, foi muito gostoso. Em casa a gente não tem tanta liberdade em falar nesses assuntos, né? Eu acho, em casa não tem tanta liberdade. Tem mais liberdade com os amigos do que com os próprios pais. Mas em questão de tirar dúvida, sim, eu acho que o melhor lugar é a escola, não só com os amigos, mas com os professores também. Se fosse possível, até a aula de sexologia seria uma boa. Nós conversamos muito em casa, nós somos muito abertos e eu falo para eles mesmo, eu só tenho uma filha, né, para ela, que além de anticoncepcional, é indispensável o uso da camisinha, porque o anticoncepcional, ele só evita a gravidez, ele não evita a AIDS. Eu acho que é um trabalho conjunto da escola com a casa, né? Porque é muito importante também os pais terem essa abertura de falar isso com os filhos. Mas muitas vezes tem filhos que se inibem, né? Aquela coisa. Então a gente tenta na escola deixá-los bem à vontade para a gente poder esclarecer essas dúvidas, que eles têm muitas, por sinal. Preciso ter amigos. Garantir o tratamento dos doentes cada vez melhor e mais humanizado é realmente uma responsabilidade do governo. Porém, garantir prevenção, isso para nós é ainda mais fundamental. E quando se trata de uma doença como a AIDS, nós estamos falando de prevenção de uma epidemia que está acometendo jovens. O grupo de 25 a 39 anos de idade é o grupo mais atingido na nossa população, na nossa cidade.
E este grupo se infectou na adolescência. E prevenção em AIDS significa conhecimento da população, e por isso nós queremos trabalhar hoje com jovens, trabalhar com os pais desses jovens, para que uma massa muito grande da nossa população discuta simultaneamente o que é preciso para fazer prevenção. Só assim nós vamos realmente controlar a AIDS, e podemos controlar se tivermos um conhecimento que nos mobilize para a ação. Durante a campanha eleitoral, em várias oportunidades, tratando da saúde, eu disse que a primeira das preocupações com o governo era com a prevenção. A prevenção evita que as pessoas fiquem doentes. E salientava que imaginava, aspirava, sonhava com uma metodologia que me parecia inteiramente adequada para isso. Era juntar a educação com a saúde, usando as escolas, que são milhares dentro do estado de São Paulo pertencentes ao estado, as crianças, já em idade acima da 5ª série, os pais e um conjunto de informadores, médicos e professores, para que certos temas pudessem ser tratados de forma a que os seus efeitos fossem prevenidos. Há um programa já em curso sobre prevenir. Hoje, em 2.000 escolas do estado, as famílias, os pais, mães, as crianças estão recebendo simultaneamente não apenas este vídeo, mas uma série de informações sobre drogas e as doenças daí decorrentes, AIDS e a sua prevenção, doenças sexualmente transmissíveis, de forma que a articulação entre educação e saúde se faça apresentando o melhor remédio. O melhor remédio é aquele que previne. E quando ele é capaz de fazer um casamento entre a educação e a saúde, ele, sem dúvida nenhuma, atinge o melhor público e a melhor audiência. Então, aqui é com prazer que o governo do estado participa enfaticamente nessa campanha. Uma campanha que visa oferecer à sociedade, aos mais jovens e até mesmo aos seus pais, uma série de informações que vão ser extremamente úteis no seu convívio com o dia a dia. Eu desejo que todos aproveitem esta campanha. Educação mais saúde. Não existe melhor remédio. Fala, garoto. Fala, garota. E através dessa revista e das explicações que você recebe hoje, você se capacitará para enfrentar desafios que a vida moderna acaba colocando em nossos caminhos. Boa sorte e aproveitem ao máximo. Sobre a AIDS, a melhor prevenção que tem é usar camisinha, né? O pessoal usar camisinha e se prevenir. E sobre as drogas, para não entrar, né, meu, no mundo das drogas, porque não é necessário. Aí, pessoal, você que usa droga, cai fora. E se você que não usa, não entre. Eu sou virgem, entendeu? Mas eu acho que quando eu começar a ter relação, a minha preocupação maior vai ser a AIDS, porque eu tenho muito medo. E uma pessoa bem informada tem que andar com camisinha, né? Tantas coisas acontecem sem explicação no mundo das drogas e da prostituição. Tanta coisa acontece, não dá pra entender. Será que vale a pena? Será que dá prazer? Se o homem é julgado como um ser inteligente, por que essas maldades o dominam facilmente? Será que é uma fraqueza ou por pura empolgação que entramos neste mundo tão repleto de ilusão? Todo mundo quer ser livre, mas não sabe o que fazer, só que a resposta que procura está dentro de você. Viu só? É preciso aumentar a galera dos prevenidos. E você é esperto. Com certeza já sabe alguma coisa sobre drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Mas quanto mais informação, melhor. Não guarde dúvidas, discuta, divulgue o que aprendeu. Assim, você estará contribuindo para a melhor qualidade da sua vida e de seus colegas. Participe! Educação mais saúde. Não existe melhor remédio. Governo do Estado de São Paulo.
essa doença é um terror. Não é mole não, sexo com camisinha é a solução. No dia 30, a partir das 9 horas, pais, professores, alunos da 5ª ao 8º e do 2º grau estarão discutindo estas e outras questões. Compareça à sua escola. Você vai ver como a gente está virando este jogo. Tá de saúde e educação. Olê, olê, olê. Educação mais saúde. Não existe melhor remédio.